Agora a gente vai fazer o corpício da nossa boneca. E para isso nós vamos utilizar 2 tiras. Seja bem-vindo ao canal da Lala. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, curtir e comentar aqui abaixo. Agora a gente vai fazer o corpício da nossa boneca. E para isso nós vamos utilizar 2 tiras. Eu cortei aqui 2 tiras, talvez eu coloque as 2, talvez não. Cada tira dessas é da mesma cor da pele que eu escolhi para minha boneca. E ela tem 8 centímetros de altura por 42 centímetros aproximadamente, tá? Eu vou pegar aqui um palito, deixa eu pegar um palito para mim. Um palito de churrasco ou de espetinho, enfim. Palito de bambu, de madeira, tá certo? E a gente vai usar, você pode substituir também por um arame, se você preferir. Um arame de preferência 16, 18, tá certo? Vamos lá, ó, aqui eu vou posicionar esse bambu, né, essa madeira, e na borda, né, da minha tira. E o seguinte, aqui, percebam que eu vou cortar esse bambu, mas eu vou cortar faltando meio centímetro aproximadamente aqui, ó, do final. E vou marcar aqui também, ó. Assim eu sei a medida que eu vou precisar colar, a altura que eu vou colar. E vou cortar esse excesso. Eita! Cortei o excesso, tá? E vai ficar assim. Por que eu deixo essa ponta aqui? Porque esse bambu ele vai funcionar como uma coluna vertebral. Ele vai ser onde a gente vai encaixar o pescoço, a cabeça da nossa boneca, certo? Aqui a gente vai colar usando adesivo instantâneo. Eu vou usar o número 1 da Tec Bond. Vou posicionando. E vou fazer um rolinho com esse EVA. Vou colar aqui o final. Eu uso o próprio palito que sobrou para tirar o excesso. Pronto, ó. Esse corpinho ainda ficou muito magrinho, ó, magrinho. Então, eu quero ela mais gordinha. Eu vou colocar mais uma tira. E eu vou medir aproximadamente quanto que eu vou acrescentar. Então, eu vou colar essa tira aqui. Emendando já na emenda. Essa é boa, né? Emendando na emenda. E vou enrolando novamente. Eu acho que aqui já é uma medida boa. Aqui. Na folha de medidas, né, dos moldes, já vai estar certinho o tamanho de tira que eu usei, tá? Aqui eu fiz ao vivo pra vocês. Ó, tirei esse excessozinho de 42 centímetros, eu removi 10 centímetros, ou seja, a próxima tira é de 8 por 32, tá? E ele vai ficar bem gordinho assim. E agora, ó, eu posso perfurar já aqui. Aqui eu deixo um espaço pro pescocinho, aqui eu já tenho uma noção de como que vai ficar esse corpinho, certo? Já posso colar.
Por isso que eu deixo a ponta. Vocês viram, né? Bom, colei. Ele ainda está grande. Eu vou diminuir um pouco esse comprimento. Eu vou cortar aqui aproximadamente 1,5 centímetros, aproximadamente, tá? Um pouco mais, um pouco menos. Então, ao invés de 8 centímetros, será 6,5. Deixa eu pegar minha outra tesoura. Porque essa aqui não vai cortar, né? Porque aqui tá grosso. Vai ficar com um corpinho assim, com aproximadamente 6,5 centímetros. Deixa eu medir. Então, ó, nós vamos precisar de uma tira de 6,5 centímetros por 74 centímetros. Atenção, na folha de moldes a medida do corpo está errada. A medida correta e corrigida é 6,5 centímetros por 56 centímetros para o corpo da nossa boneca. Preste bastante atenção na hora de produzir a sua. De comprimento, tá certo? Para o corpo. Na folha já vai estar certinho para vocês. Eu gosto de mostrar esse processo para vocês verem os ajustes que a gente vai fazendo quando a gente tá criando e desenvolvendo uma peça, tá bom? Aqui eu vou medir. Pronto. Ó, agora sim tá no corpinho que eu gostaria que estivesse. Só que esse corpício aqui, ele é um corpício muito redondo. E eu gosto de dar uma amassadinha nele para ele ficar mais ovalado. Então, o que a gente faz? A gente aquece. Se for na sanduicheira, você vai colocar lá no meio da sanduicheira, tá bom? Ó, eu aperto. E ele vai ficar com esse formato aqui. Ó, não tá mais ovalado, ele tá com formato larguinho. Corpício. Beleza, Laís! Agora, a gente vai preparar as pernas e os bracinhos. Agora nós vamos fazer o pescoço da nossa boneca. O pescoço, gente, é uma tira de aproximadamente 1,5 centímetro, tá? E você pode cortar ela no comprimento que você desejar. Se você quiser deixar a sua boneca com um pescoço mais longo ou com um pescoço mais fino. Eu aproveitei uma tira que eu já tinha cortado aqui, uma sobra, e vou colar ela. Primeiro eu colo aqui com o adesivo instantâneo e vou girando, ó, e esticando até alcançar a espessura que eu gostaria para minha boneca. Olha só. Essa espessura, gente, que ela alcançou aqui, ficou com aproximadamente quase 1 centímetro para cada lateral, tá bom? Bem fácil de fazer o pescoço. Depois, no final, a gente finaliza com adesivo instantâneo. Para fazer o bracinho, nós vamos utilizar um pedaço de arame de 11 centímetros de comprimento. Ele é um arame número 20. Para colar o bracinho, a gente vai fazer um rolinho com ele utilizando a cola de contato da Tecbond. Se você não tiver cola de contato, você pode usar
apenas nas bordas, né, na primeira borda, assim como a gente fez com o corpinho, exatamente igual, usando o adesivo instantâneo. Eu não recomendo você utilizar cola de silicone quente que pode soltar. Então eu espalhei a cola de contato por toda a área do bracinho, sem vazar essa cola para a mão, tá? É somente na área do braço. E você vai fazer a mesma coisa com o outro bracinho, só que do lado invertido, gente. Tem que lembrar que cada um dos braços precisa estar espelhado com o outro. O dedão tem que estar espelhado. Vou aproveitar e já aplicar a cola de contato nos 2 bracinhos. Espalho bem utilizando o próprio retalho de EVA. É o tempo suficiente para conseguir colocar o arame e ele ficar preso ali junto da cola. A partir daí, eu começo a fazer um rolinho seguindo aí o arame. Sempre começo o rolinho pela parte maior da lateral do braço. A parte menor vai ser o acabamento final, o fechamento do bracinho. No meu caso, como a cola já secou demais, eu tenho que aquecer novamente para a cola voltar a ter o contato. Ela volta a colar. Esse pedacinho ainda está faltando cola, então eu vou aplicar um pouco mais de cola de contato, só que dessa vez diretamente aqui nessa área onde não possui a cola. Da mesma forma que eu fiz ali, que eu espalhei na área principal, eu espalho nesse lado também. E como eu acabei de aplicar a cola, vou aplicar aqui nesse cantinho que eu estou vendo que está faltando. Vou completar e espalhar. E pronto, eu vou conseguir efetuar o fechamento. É importante você esperar o tempo da cola, porque caso contrário, você não consiga colar. Vocês viram que eu usei o soprador para facilitar esse processo. Ele tanto reativa a cola, como também ajuda no processo de secagem. Depois que ele estiver bem colado, você vai repetir o processo com o outro bracinho. Não tem segredo. Aqui no final, para não ficar aparecendo essas bordinhas do bracinho, essas emendas, você pode utilizar uma lixa para lixar, mas isso eu ensino vocês quando a gente já estiver fazendo a perna da nossa boneca. Agora eu estou fazendo o quê? Estou aquecendo a mão da bonequinha. Por que eu estou aquecendo? Para termoformar e dar um formato mais bonito para a mãozinha. Olha como ela já fica envergada para dentro. Você também pode encostar diretamente essa mão na chapa quente da sua sanduicheira ou do seu ferro. O efeito será o mesmo. Para fazer a perna, você já tem as medidas, que é 10 por 9 e um arame de aproximadamente 14 centímetros. Esse arame é o arame número 18, que ele é um arame mais grosso, e se você quiser, você também pode usar o 16, que é mais grosso ainda. Você também pode substituir uma das pernas por um pedaço de palito de churrasco. No meu caso, eu optei pelo arame. E como vocês podem observar, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa que nós fizemos com o bracinho e com o corpo, só que utilizando a cola de contato, como fizemos no bracinho. Eu espalhei a cola de contato por toda a área da perna. Lembrando que a área maior desse retângulo é a largura, onde nós vamos fazer o rolinho, e a área menor é a altura da perna, 9 centímetros. Lembre-se sempre de posicionar o arame com uma sobra, tanto na parte de baixo como na parte de cima do comprimento. Para acelerar o processo da cola, do tempo da cola, eu dou uma abanadinha no EVA. Quando o meu arame já está colando no EVA, ele já está no ponto. A cola já chegou no ponto que a gente precisa. Agora sim, eu posso fazer o rolinho, lembrando que eu estou deixando uma sobra de arame tanto para um lado como para o outro.
Isso é para facilitar na hora de encaixar, tanto no corpo quanto nos pés. Agora é fácil, você já viu eu fazendo isso outras vezes. Nós vamos fazer um rolinho. Basicamente, a nossa boneca é feita de rolinhos. Faremos esse rolinho bem apertadinho e eu pressiono o rolinho contra a mesa para facilitar ali a colagem. E sempre aqui no final eu acrescento um pouco de cola nessa área do rolo para ter o contato com a outra cola que já está praticamente seca. Eu também posso usar a prancha de cabelo ou a sanduicheira para acelerar o processo de colagem. No bracinho eu utilizei o soprador, mas você pode utilizar a chapa quente da sua sanduicheira ou do ferro de passar roupas. Aqui eu espalho mais um pouquinho de cola, principalmente aqui nesse fechamento, tem que estar bem fechado e bem colado. Vou aquecer novamente para acelerar o processo, acabei colocando diretamente na chapa quente da sanduicheira. E pronto, já está bem coladinho, bem fechadinho. Perfeito! Você vai fazer esse procedimento com a outra perna também, lembrando sempre de espelhar, certo? Agora, vamos dar o acabamento nessa perninha. Para isso, nós vamos utilizar a lixadeira. O que é essa lixadeira? É uma micro retífica que eu tenho profissional. Mas caso você não tenha uma micro retífica, você pode usar aquelas lixadeiras eletrônicas de unha ou até mesmo uma lixa comum para fazer esse acabamento. E esse acabamento não é obrigatório, ele é opcional. Você não precisa fazer caso você não queira, mas se você quiser deixar um melhor acabamento para o seu cliente, é a melhor opção. Com a lixadeira ligada, uma lixa mais fina, ela está na velocidade, das velocidades mais baixas, eu vou colocando, aplicando, né, sem aplicar muita força, tá bom, gente? É só posicionando aqui a lixa sobre a emenda. Dessa forma, ela vai começar a lixar e vai praticamente emendar um EVA no outro. O que vai suavizar as emendas e não vai aparecer tanto quanto se você deixar como estava anteriormente. Após lixar com a micro retífica, eu utilizo uma lixa d'água 220 ou 320, ela é bem fininha e ela vai ajudar a suavizar aqui as marcações. E depois eu uso uma mais fininha ainda, ultra fina, para deixar ainda mais liso. Caso você não tenha, como eu já mencionei, a micro retífica, você pode fazer diretamente com essas lixas. Para finalizar o acabamento, eu coloco novamente dentro da sanduicheira a perninha, simplesmente para aquecer e com o calor eu consegui alisar ainda mais essas marcações. E pronto, fica muito mais delicado a emenda. Observe. Quase não dá para perceber. Estou tentando manter a câmera focada, mas está difícil. Para fazer as mangas da blusa, né, do vestido, nós vamos utilizar aqui um círculo em uma placa de EVA de 2 milímetros, pode ser de 1,5 milímetros. Eu também vou utilizar uma agulha com linha e ela está com um nó na ponta. Para facilitar o processo, eu vou fazer uma marcação com um espaçamento de aproximadamente meio centímetro da borda. Essa marcação vai me servir de guia para que eu consiga saber exatamente aonde que eu vou alinhavar. Pois é, a gente vai alinhavar o EVA, isso mesmo. É dessa forma que nós vamos fazer aquele detalhe que vocês podem observar das mangas bufantes do vestido da boneca. Aí é simples, gente, é só inserir, eu vou tomar o cuidado de inserir a agulha com o nó para baixo, justamente onde eu já havia riscado, e vou seguir alinhavando esse círculo. A gente vai fazer isso nas duas mangas, lembrando que tudo que nós fizermos nessa, vamos ter que repetir com a outra, tá? Aqui é fácil, é só você alinhavar respeitando a linha que está desenhada. Aqui eu já estou praticamente finalizando
chegando aqui bem próximo onde já estava o nó. E vai ficar dessa forma. Nós vamos termoaquecer a manga dentro da sanduicheira elétrica, ou você pode colocar também na superfície do ferro ou usar uma prancha de cabelo, uma chapinha. Deixa aquecer. Eu acho que eu já dei essa informação. Quanto mais grosso for o EVA, mais tempo você vai deixar aquecendo. Quanto mais fino, menos tempo. Você vai pegar o EVA quando ele já estiver bem maleável, bem fácil de você moldar. E aqui, gente, é só puxar a linha com bastante cuidado para ela não rasgar o EVA. Dessa forma, ela vai fazer ali as dobras que nós precisamos, né, as preguinhas. E na pontinha ali, ó, eu dou uma amassadinha usando a própria mesa para facilitar ali o formato. Espera o EVA secar, aliás, esfriar, e então a gente corta essa linha. Perceba que eu não cortei a linha toda, mas o ideal é você cortar e tirar, remover toda a linha dali. Eu mantive a linha, gente, mas depois lá na frente eu vou retirar, tá bom? Aqui eu acabei dando o nó e mantendo a linha, não tem necessidade. Bem, agora sim nós vamos pegar o bracinho e vamos encaixá-lo, a ponta dele aqui dentro. Ele tem um arame, então vai ser necessário que você perfure, não em cima, mas lateralmente, exatamente onde você vai encaixar depois no corpinho. E percebam que aqui esse bracinho já está pintado, mas não se desespere, porque teremos uma aula só de pintura. Aqui eu vou colocar um pouco do adesivo instantâneo e um pedaço de EVA, e com o auxílio de um palito, eu vou aplicar a cola no bracinho. Dessa forma, eu consigo remover a linha e manter as pregas como eu havia feito. Basicamente, a mesma lógica que nós utilizamos para o cabelo da nossa boneca. Eu vou usando o adesivo instantâneo para ajudar a segurar e manter o formato que eu quero. Neste momento, o que você precisa priorizar e se preocupar é justamente em manter a manga colada no bracinho e respeitando as pregas que você fez com a costura que a gente alinhavou. É só seguir esse padrão até preencher toda a manguinha, né? Toda a volta do braço. E vamos repetir o processo com o outro braço também. Muito obrigada por assistir, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e conferir a playlist completa deste curso. Deus te abençoe e até mais!